Vamos lá, estamos de volta, outro visual para fazer uma continuação desse vídeo. Vocês deram uma olhada aí um pouco da física das ondas sonoras, da bioacústica no sentido da capacidade auditiva do ser humano, como funciona o nosso aparelho auditivo. E agora a gente vai ver uma outra parte disso, que é principalmente o ultrassom. Mas antes de a gente falar disso, vamos lembrar aqui que vocês viram, eu mostrei para vocês que existe um limite no que a gente consegue ouvir. Tanto um limite de intensidade, quanto um limite de frequência de onda sonora, né? Você lembra que a gente tem um limite tanto mínimo, quanto um limite máximo de capacidade de audição, que é diferente para vários outros animais, né? E, obviamente, muito antropocentricamente, a gente diz que os sons de frequência mais baixa do que a gente consegue ouvir são os infrassons, e aqueles de frequência mais alta do que a gente consegue ouvir são os ultrassons. O ultrassom é um termo que é bem comum na sociedade. Você deve ter ouvido falar de ultrassom. Quando a gente fala de ultrassom, em que você pensa? Você pode pensar em não, personagem fictício, X-Men, passa adiante. Próximo. Você pode pensar em animais bonitinhos ou não, que emitem ultrassom para se localizar no ambiente, para ajudar a se localizar no ambiente, como o morcego e alguns animais marinhos, como a baleia, algumas espécies de baleia, os golfinhos. E como é que funciona isso? É um sistema de ecolocalização. O que significa isso? Significa que esses animais emitem ultrassom, eles têm um aparelho que emite ultrassom, um órgão, e esse ultrassom se choca com os objetos do ambiente, retorna para ele, e ele tem um órgão que capta esse ultrassom e gera uma interpretação desse ultrassom. Com isso ele consegue discernir onde estão certos objetos no ambiente e a que distância esses objetos estão. O homem copiou isso e utiliza isso, por exemplo, na marinha de guerra, por exemplo, né, para você detectar objetos de guerra inimigos. Mas não é só para isso não, a gente utiliza também, por exemplo, na indústria da pesca. Os grandes navios de pesca utilizam o ultrassom na forma do sonar, né, que é muito importante para localizar na água os grandes cardumes de peixe. Porque os grandes navios de pesca querem pescar um volume muito grande para vir à terra com uma quantidade que compense aquele custo do navio, né? Então ele faz o arraste com rede daquele cardume que ele conseguiu ecolocalizar por sonar. Mas não pense que são só grandes indústrias de pesca que utilizam isso. Hoje em dia existem pequenos sonares que você utiliza com um aparelhozinho, parece um GPS, e ajuda muito na pesca esportiva, pesca de lazer, para você localizar grandes peixes em profundidades específicas, localidades específicas próximas a você, e te ajudam a escolher isca melhor, vara melhor e tal. O ultrassom também ajuda, obviamente, nos exames médicos, né? O ultrassom, eu acho que lembra para a população, principalmente exames médicos, do que aquilo que eu estava falando antes. E a gente pensa também, principalmente nessa linha aí, a gente pensa no ultrassom feito durante a gestação, para observar o bebê, acompanhar o crescimento do bebê, mas também a gente usa para observar qualquer órgão interno nosso, inclusive o coração, num exame chamado de ecocardiografia, que é uma especialidade da ultrassonografia, né? Uma especialidade de aplicação da ultrassonografia. E como é que funcionam esses métodos diagnósticos de observação dos órgãos internos utilizando ultrassom? Isso é o seguinte, o aparelho de ultrassom tem aquela pecinha que o médico encosta em você. Aquela peça é o transdutor do sinal. Dentro do transdutor do sinal tem um cristal de quartzo especial que ele sofre um fenômeno, descobriu-se que ele sofre um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno chamado de efeito piezoelétrico. Esse efeito é o seguinte: quando você faz uma diferença de potencial, um campo elétrico nesse cristal, esse cristal deforma. Ele vibra. E ele também faz o efeito contrário. Se ele recebe uma onda sonora e ele vibra, ele gera um campo elétrico. Ora, isso nada mais é do que uma cópia desse órgão que os morcegos, baleias e golfinhos têm. A gente estimula esse cristal, o cristal um campo elétrico de uma maneira específica, eletronicamente, e esse cristal vai vibrar gerando ondas ultrassônicas. E o ultrassom ele tem uma capacidade de penetração no tecido biológico mole muito grande, mas certas interfaces fazem ele refletir.
E quando ele se choca com certas interfaces biológicas e retorna, esse mesmo cristal capta essa onda de retorno e transforma num sinal elétrico que obviamente, traduzido pelo computador, que vai traduzir aquilo numa imagem. Então aquela imagem que você vê do ultrassom clássico é uma imagem formada por muitas ondas de ultrassom que entram no corpo da pessoa. Algumas passam direto, algumas se chocam e voltam. O tempo de retorno dessa onda de ultrassom, quer dizer, ela saiu, foi emitida, se chocou e voltou, esse tempo de viagem diz respeito à distância que está, para construir a imagem lá no computador, beleza? E a intensidade, esse pontinho mais branco ou mais cinza, mais preto, a intensidade eu mando a onda sonora com uma certa intensidade, ela voltou com quantos por cento daquela intensidade inicial? 10%? 8%? Então, quanto maior a intensidade de retorno, mais aquela estrutura é densa e reflexiva ao ultrassom, mais o pixel na tela vai ficar branco, sacou? Quanto menos reflete, quanto menor a intensidade de retorno, mais escuro fica o pixel. Última coisa sobre o ultrassom. Ultrassons de altíssima frequência, eles são usados para isso, tudo que eu acabei de falar, que é o ultrassom diagnóstico, para gerar imagem. Os ultrassons mais perto lá daquele nosso limite de audição, são os ultrassom de baixa frequência, por assim dizer, eles não são usados para gerar imagem. Sabe por quê? Porque eles geram efeito biológico na gente. Pô, se eu estou querendo só fazer uma imagem do cara, né, brother? Eu não quero fazer um efeito nele indesejado. Mas às vezes eu quero esse efeito para quando eu quero fazer um ultrassom terapêutico. Então quem já fez fisioterapia aí por algum acidente, talvez tenha passado por isso. Usa-se o ultrassom para gerar alguns efeitos benéficos nos sistemas biológicos. Por exemplo, existem dois efeitos que o ultrassom pode fazer. Um efeito térmico, não preciso explicar, né? O ultrassom faz as moléculas vibrarem mais e gerarem mais calor, tá certo? E isso é bom para a recuperação de certas lesões. Algumas não, algumas é bom o calor. O segundo efeito são os efeitos não térmicos. E isso inclui um bocadão de coisa. Dentre elas, essa vibração das moléculas aumenta a permeabilidade vascular, ela aumenta a permeabilidade pelas membranas das células e com isso ajuda, por exemplo, a diminuir edema, porque aumenta a absorção. E ela é utilizada, por exemplo, muito na fisioterapia estética, para você aplicar produtos. É muito usada, por exemplo, no tratamento de celulite, porque você aplica o fármaco na pele da pessoa e passa ultrassom para aumentar a taxa de absorção. Então, aqui entre nós, ultrassom tem muita utilidade, não só aquelas lá de antigamente que a gente pensa, na ficção, mas também na medicina, na terapia, com fármacos, inclusive. Espero que vocês tenham gostado desse final dessa aula. Ficou uma emenda aí com o Mário num visual, agora o Mário no outro. Eu me despeço de vocês com mais esse vídeo bacana aí. Um abraço.